Controle da PA. As alterações hipertensivas da gestação estão associadas a complicações fetais graves, complicações maternas graves, maior risco de morte materna e maior risco de morte perinatal. Nos países em desenvolvimento, a hipertensão gestacional é a principal causa de mortalidade materna. Medida da PA. Antes da medida, a gente explica o procedimento, dá um repouso de 5 minutos à paciente em um ambiente calmo e não conversa durante a medida. A gente certifica-se que a paciente não está com a bexiga cheia, que ela não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, que ela não ingeriu bebidas alcoólicas, que ela não ingeriu café ou alimentos e que ela não fumou nos 30 minutos anteriores. O posicionamento correto é sentada, com as pernas descruzadas, com os pés apoiados no chão, dorso reencostado na cadeira, relaxado, o braço na altura do coração e apoiado, a palma voltada para cima, o cotovelo ligeiramente fletido e o braço esquerdo em decúbito lateral. Se for a medida, no braço esquerdo, tem que ser em decúbito lateral esquerdo e em repouso. E o registro, a gente coloca valores exatos, sem arredondamentos e anota o braço utilizado. Os objetivos da palpação obstétrica e altura uterina. Identificar o crescimento fetal, diagnosticar desvios de anormalidades a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional e identificar a situação e a apresentação fetal. A palpação obstétrica deve ser realizada antes da medida da altura uterina. Ela serve para delimitar o fundo uterino, serve para delimitar todo o contorno da superfície uterina e serve para medir o risco de erro na medição. Permite identificar a situação fetal, a apresentação fetal e outros aspectos, como polo, dorso e quantidade de líquido amniótico. O dorso fetal e os polos são mais facilmente identificados a partir do 3º trimestre de gestação. Os sinais de boa vitalidade fetal são a percepção materna dos movimentos fetais, constatação objetiva dos movimentos fetais e crescimento uterino. Situações fetais. Nós temos a longitudinal, que é a mais comum, a cefálica, que apresenta uma apresentação cefálica e pélvica, a transversa, que pode ser apresentada como córmica, ou a oblíqua, que é menos frequente, onde o bebê está em uma posição diagonal no útero da gestante. A situação transversa, ela reduz a medida da altura uterina, e ela pode falsear a relação entre a altura uterina e a idade gestacional. As situações de risco no final da gestação são essa situação transversa, que pode significar risco no momento do parto e a possibilidade de uma distócia, e na conduta a gente vai referir essa gestante para uma unidade hospitalar de referência. Parâmetros de normalidade na medida da altura uterina. O limite inferior é de P10 e o limite superior é de P90. A técnica da medida da altura uterina é a posição em decúbito dorsal e abdômen descoberto. O diagnóstico de crescimento intrauterino retardado ocorre quando a amenorreia ela é confiável, quando foi descartado o feto morto, quando foi descartado o oligodrâmnio, e a altura uterina ela vai apresentar uma sensibilidade de 56% e uma especificidade de 91%. O diagnóstico de macrosomia fetal ocorre após a exclusão de uma gravidez gemelar, polidrâmnio e miamatose uterina. A altura uterina ela vai apresentar sensibilidade de 92% e a especificidade de 72%. A ausculta dos batimentos cardiofetais. Objetivo: constatar em cada consulta a presença de batimentos cardiofetais, o ritmo, a frequência e a anormalidade desses batimentos. Quando que a gente realiza? Com o sonar Doppler, a gente realiza após as 12 semanas de gestação e com o estetoscópio de Pinard, a gente realiza após as 20 semanas de gestação. A frequência cardíaca fetal normal é entre 120 e 160 batimentos por minuto. Sinais de boa vitalidade fetal: contração uterina, movimento fetal e estímulo mecânico sobre o útero. Os sinais de alerta são desaceleração da frequência, ausência de alteração da frequência. A técnica da ausculta dos batimentos cardiofetais são as seguintes: a posição em decúbito dorsal com o abdômen descoberto, e a gente pergunta à gestante se ela sente mais movimentos fetais, e o dorso estará do lado oposto. Então a gente vai perguntar para ela onde que ela sente mais movimentos fetais, e aí o dorso vai ser na posição contrária, né? Os métodos complementares são o registro diário de movimentação fetal, que é o miobilograma, o teste de vitalidade fetal e a rede cegonha e UBS, Unidades Básicas de Saúde, né, que possuem sonar, fita métrica, gestograma, caderno de atenção básica e a balança do adulto. O registro dos movimentos fetais tem como objetivo a avaliação do bem-estar fetal a partir das 34 semanas de gestação. Importância: sempre foi considerado um sinal de vida, então batimentos cardiofetais sempre foi considerado um sinal de vida, e ele é usado como método de avaliação do bem-estar fetal. A evolução dos movimentos fetais. No início da gestação, os movimentos são débeis, pouco frequentes e eles podem ser confundidos com peristaltismo. Com a evolução da gestação, os batimentos se tornam rítmicos, os movimentos se tornam rítmicos, fortes e contínuos. Os fatores que interferem na atividade fetal são os endógenos: insuficiência placentária, isoimunização pelo fator RH e malformações congênitas. E os exógenos são atividade materna excessiva, medicamentos sedativos, álcool e nicotina. As características do mobilograma são métodos simples, que é um método simples, né, de baixo custo, não requer instrumentalização e não possui contraindicação. Então, a contagem dos movimentos, o mobilograma, ele é feito no tempo máximo de 1 hora. Se registrar 6 movimentos antes de 1 hora, pode interromper o registro.
Se após uma hora não registrar 6 movimentos, a gente repete o procedimento. E se na próxima hora continuar sem registrar 6 movimentos, a gente procura imediatamente uma unidade de saúde. O conceito de inatividade fetal é o seguinte: menos de 6 movimentos por hora em 2 horas consecutivas. Então, na avaliação da movimentação fetal, a rotina de avaliação ela não deve ser recomendada. Por quê? Porque não existem parâmetros padronizados para quantificar a normalidade dos movimentos fetais. Então, deve ser valorizada conforme a situação clínica de cada paciente. O teste do estímulo sonoro simplificado, o TESS, tem como objetivo avaliar a vitalidade fetal por meio da resposta a um estímulo sonoro. Aí o teste é positivo quando há um aumento de 15 batimentos por minuto e movimentação forte. O teste é negativo quando a gente tem uma ausência de batimentos e movimentos. Mas, para considerar esse teste negativo, ele deve ter sido realizado 2 vezes no intervalo, com um intervalo de 10 minutos entre os testes. A verificação da presença de edemas tem como objetivo detectar precocemente a ocorrência de edema patológico. O posicionamento de avaliação é em decúbito dorsal ou lateral, sentado e sem meias. E os locais para avaliação é o tornozelo, que é a região perimaleolar, a perna, no terço médio, face anterior e região pré-tibial. O edema ele é evidenciado pela presença de depressão duradoura no local pressionado. Então, a gente pressiona. Se durar essa pressãozinha, significa que eu tenho um edema. E ocorre em aproximadamente 80% das gestantes. O exame ginecológico que coleta para colpocitopatologia oncológica não está contraindicado na gestação. Pode ser realizado em qualquer período da gravidez, preferencialmente até o 7º mês de gestação. O exame ginecológico consiste na inspeção e palpação dos genitais externos, palpação da região inguinal, exame especular, exame colpocitológico, que é o Papa Nicolau, e o teste das aminas. E o toque bimanual. A coleta do material colpocitopatológico deve ser coletado o material da ectocefse, não deve ser coletado o material da endocefse, e o instrumento utilizado é a espátula de Aire. As condutas. Para uma citologia normal ou inflamatória, o controle anual. Para o NIC1, que é uma displasia leve. Repetir a citologia após 6 meses. O NIC2 e NIC3 a gente encaminha a gestante para o centro de referência. E para um carcinoma escamoso invasivo, a gente necessita de uma confirmação histopatológica. A reavaliação pós-parto. A gente realiza a colposcopia e citologia entre 6 e 8 semanas após o parto e no centro de referência. Exame clínico das mãos tem como finalidade detectar as anormalidades mamárias, avaliar sintomas da gestante e identificar possíveis lesões malignas palpáveis em estágio precoce. As orientações são: uso de sutiã durante a gestação, banho de sol por 15 minutos, de manhã vai ser até as 10 e de tarde vai ser após as 16 horas. Banho de luz com uma lâmpada de 40 volts a 1 palmo de distância, e a gente não pode utilizar sabão, creme e pomadas no mamilo. A contraindicação é para uma não pode espremer o peito, né? Não pode ordenhar o peito e também não pode retirar o colostro durante a gestação. Aí a gente procura nódulos, espessamentos, alterações da textura da pele e alterações da temperatura da pele.